Fala, senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, vocês estão bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal? Bom, agora é um daqueles assuntos que a gente fala a verdade, correto? Então vamos falar aqui a realidade desse carro aqui. Mais pontos aí que as pessoas não percebem, né? Não percebem na hora de comprar um carro desse. O que eu vou falar é assim, é no geral, tá? Assim, serve para todo carro, mas a galera gosta de ver sobre o carrinho aqui, então a gente vai falar aqui específico do Civic G8, tá bom? Então vamos lá. Existem lá no grupo, né? Existe bastante comentário, né? Que os caras falam assim: ah, se vazar óleo não é Civic. Ah, se isso não é Civic e tal. Um dia vai vazar óleo, né? Aí vai arrumar e vai ficar um tempão sem vazar óleo, né? Pode ser que na mão do outro vaze óleo também e tal, né? E assim vai, né? Bom, mas o que eu tenho a dizer a vossas pessoas, né? Vamos lá. A primeira coisa, né? Vamos aqui para o propulsor do carro, né? Aqui nós temos o motor do carro, né? Aqui está o motor R18, né? Vulgo, motor muito bom, por sinal, muito eficiente, né? Ele trabalha, né, realmente do jeito que foi planejado, certo? E daí, o que acontece? Nós temos um carro, aqui nós temos um carro 2011, mas você foi lá, comprou um carro 2007, você comprou um carro, enfim, qualquer ano, e não importa, né? Não importa o ano. Bom, todo ano, né? Todo ano não, né? Todo carro sofre por desgaste naturais, né? Seja por oxidação, né? Porque a oxidação, né, vai comer plásticos, assim, por exemplo, né, borrachas e tudo mais. Então não importa aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar. Se o carro que você está comprando tem 15 mil quilômetros, tá? Que seja assim, desses anos que eu falei. Não importa se esse carro tenha 50 mil quilômetros. E não importa se tenha 250 mil quilômetros, tá? E eu vou te falar uma coisa que é o seguinte: às vezes o carro de 250 mil quilômetros tá muito melhor do que o carro de 15. Ah, mas não pode. Ah, mas não pode ser. Isso não faz sentido. Pois é, olha só, o que vocês precisam entender é que o desgaste natural das peças plásticas, retentores, né, e tudo mais, borrachas, acontece por tempo também, né? Então nós temos, por exemplo, né, vamos aqui para o jeito mais simples. Nós temos essas borrachinhas aqui, né, as mangueiras são de borracha. Ela tem uma vida útil, né? Só que assim, vocês não podem levar em consideração, né? E vocês têm que levar, na verdade, vocês têm que levar em consideração, mas vocês não podem considerar de outras pessoas o fato de que eu moro em São Paulo, correto? Eu estou em São Paulo, aqui, ó, o tempo é super gostoso, agora deve estar uns 25 graus, né? 25 graus, gostoso. O sol aqui não tora, né? Aqui é uma área úmida, né? Então, os efeitos de oxidação nesses motores aqui, né, que estão rodando aqui nessa região, por exemplo, tá? Dependendo dos plásticos aplicados, né? Dependendo dos polímeros, né? E o que for, o que vai acontecer? Vai oxidar e vai abrir. E não tem conversa, acontece. Só que aí nós temos um outro quesito também dos motores, né? Que são peças plásticas de funcionamento no motor. Então, por exemplo, a gente tem uma característica muito legal no motor R18, né? Que nós temos muita coisa de metal no carro, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque o metal, ele tende a durar muito mais do que borrachas, né? Então a gente tem, por exemplo, no Civic G9, né, as borrachas lá do filtro de ar que resseca e
e abre, né, e dá problema de partida e tudo mais. Mas aqui nós temos muita pouca coisa nesse sentido. Mas isso não quer dizer que o que está aqui, por tempo, não vai desgastar. Por quê? Porque os retentores do motor são de quê? São de borracha, são polímeros, né? Plástico às vezes, né? Dependendo do local, tá? Não importa. Então, o que acontece? Aí você fez uma revisão no carro, né? Tá vazando por aqui, né? Esse selo aqui tá vazando, né? Meu Deus, aqui no meu caso tá sequinho, né? Mas vamos levar em consideração, meu carro tem 150 mil quilômetros. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa, que se a gente fizer uma manutenção e a gente começar, a gente vai tirar só esse daqui e vai colocar de novo, né? Um novo, o que vai acontecer? Ele vai parar de vazar ali, não vai? Só que o que ele vai fazer? O óleo vai procurar outro ponto de saída. Senhores, quando a gente já tem um vazamento de óleo, que é, por exemplo, num retentor, né? E você tem muito mais retentores no carro, né? No propulsor, no motor aí distribuído, né? Ele vai achar o caminho de outro retentor, porque ali dentro tem pressão, então o óleo vai querer sair de qualquer jeito. E é por isso, se vazar, se o Civic vazar, não é Civic, né? Por exemplo, eu vejo lá o pessoal falando. Mas o que acontece é o seguinte, se esse aqui já tá ruim, o outro aqui também vai estar ruim, porque o tempo de aplicação ali é o mesmo. Então vira essa bola de neve. É o retentor aqui, que você troca só esse, aí começa a vazar aqui. Por quê? Porque o ponto aqui ficou mais fraco. Aí você vem e esse, nossa, matei. Começa a vazar lá embaixo, começa a vazar no VTEC, começa a vazar em tudo, cara. Aí a gente tem aqui a válvula aqui, ó, PCV, né, que fica aqui embaixo aqui, ó. Fica bem aqui embaixo aqui, ó. Não dá pra ver aí, mas a válvula PCV tá aí, né? E essa válvula, né, não tá trabalhando do jeito correto. Então o que acontece? A gente tem uma subpressão no cárter, né? Então tem mais pressão ainda, porque a válvula PCV, né, não está trabalhando do jeito correto. Então a chance de vazar ainda é grande. Por quê? Porque se os vapores do motor, né, os vapores do motor não tiverem saída, a pressão ali dentro do motor vai aumentar e ele vai querer sair para algum lugar, parceiro. E ele vai achar algum lugar, seja subir nessa vareta, seja estourando o retentor, seja o que for, né? Ele vai aparecer. Então esse negócio de só vaza óleo tal, mas vocês precisam entender que aquele carro 2007 com 15 mil quilômetros que eu falei lá no começo, né, ele já pode estar com tudo isso desgastado. Você vai rodar 100 km com esse carro, comprou, tá felizão, né? Vai rodar 50 km com esse carro, 100 km, rodou 150. Cara, começa a jorrar. Mas por quê? Porque já tá tudo ressecado, né? Ainda tem fator de óleo, ainda tem fator de contaminação de combustível, né? Então assim, comprou um Civic, né? Comprou o Civic, troca as coisas por tempo. Não importa, cara, não importa. Mas não importa, cara, troca por tempo, né? Se você, por exemplo, é que essa minha tampa é nova, tá? Mas esse acabamento aqui, ele sai se você quiser botar em outra, né? Então eu tirei do original que tava no meu, né, e coloquei nessa. Mas para você identificar, por exemplo, se uma tampa dessa é genuína ou não, né, se tá que veio a original, é esse acabamento aqui, ó. Se tiver esse acabamento, já é original. E isso é uma coisa que chama atenção, pessoal. Isso é uma coisa que chama atenção, porque a gente não sabe o que pode acontecer num carro de 15 mil quilômetros que ficou parado não sei quanto tempo, né, por exemplo. Então, acontece? Acontece. Então, existem as revisões por tempo. E esses carros devem ser feitas, né, as revisões por tempo, né?
10 anos, 15 anos, 20 anos são revisões totalmente diferentes, tá? Eu tô falando de fabricação do carro, né? Comprou o carro 0 km, depois de 5 anos, tá? A revisão ainda é tranquila, tal. 10 anos já muda, né? Por quê? Porque a gente tem que se atentar ao que está original, né? E ao que pode ser, pode estar estragado por tempo, correto? O coxinha lá, que dura um tempão também, hidráulico original, né? Estraga por tempo, né? Dura bastante, mas estraga por tempo. Se o carro ficar parado assim igual tá, ó, o carro estraga. O carro que fica parado, ele estraga muito mais que o carro andando. Por isso que eu falei, o carro às vezes de 250 mil quilômetros é melhor do que um carro de 100, é melhor que um carro de 50, né? Então assim, o vídeo é só para você ter essa referência de que o carro precisa de revisão por tempo. E não importa se você comprou o carro, né? Na minha opinião, na minha concepção, não importa se você comprou o carro, por exemplo, né? E o cara falou, ah, eu fiz tudo. Porque na hora o cara vai falar tudo para te agradar, né? E esse carro, todo mundo, tem muita gente que compra esse carro na emoção. E o bicho fica louco depois, cara. O bicho pega. Então assim, revisão por manutenção e acabou a história, né? Tem que ser feito, tá? Então assim, esse vídeo é só para vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Você que tá aí com dificuldade de, vive vazando isso, aquilo. Cara, às vezes você precisa comprar um pacote de peças e trocar tudo de uma vez, né? O que eu indico para vocês, por exemplo, revisão por tempo. O meu tensionador ficou ruim, né? Mas o cara não vai lá, vai ter gente que não tem conhecimento também, tá? E não troca o parafuso ali do tensor, cara. Aí quebra tudo, aí ferrou. E também não troca a correia. Então, um jeito legal de vocês deixarem o carro em dia é, por exemplo, o que tem aqui? Cara, vamos mexer em tudo que tá aqui, ó. Entendeu? A correia ali, o tensionador, tal, pá. Essa polia tá boa? Tá, pá. Acabou aqui tudo, ó. Nunca mais precisa abrir aqui. Entende? Aqui é uma coisa que a gente pode fazer em casa, tá? Que não tem dificuldade nenhuma, é só soltar aqui as bobinas e tal. Mas assim, e tem muita gente que não sabe, né? É a regulagem de válvula desses carros, né? Então, precisa ser feito? Precisa, né? Tem que botar no ponto e tal, né? Tem ali na engrenagem ali, né? Do comando ali, a posição para fazer, né? Não é barato? Não é, mas o que eu digo para vocês é o seguinte: se essa parte aqui tiver boa, senhores, isso daqui, ó, se vocês conseguirem matar isso daqui, vocês têm uma garantia assim muito boa a longo prazo, tá? É muito boa mesmo, porque para isso aqui estragar de novo, se tiver do jeito correto, tá bom? Se isso aqui tiver do jeito correto, cara, é para nunca mais, tá? Aí a gente entra na parte de suspensão, tal, né? Tem alguns macetinhos e tudo mais, né? Que também, é lógico, entra na parte também de suspensão, de revisão por tempo, né? Por revisão por tempo, mas é uma coisa que a gente pode sentir, que a gente pode ouvir, né? Mas, por exemplo, a suspensão ruim não vai deixar o motor parar de funcionar, por exemplo, né? A gente pode tirar todas as portas do carro, soltar o capô, desmontar tudo, cara. Que se isso aqui estiver funcionando do jeito correto, você vai andar 1000 km sem capô, sem nada, cara. Entende? Né? Então aqui, por exemplo, também, ó, tem gente que não sabe, mas aqui, ó, atrás do filtro de ar aqui, ó, né, lá pro fundo, tem uma série de mangueiras ali, que aquelas mangueiras ali dão muito vazamentinho de água também. E fica lá, ó. E uma coisa boa, né, no nosso carro é que a gente tem uma, né, aqui não fica tão quente.
Então aqui não cozinha tanto as coisas, né? Aqui, ó, é muito bem feito, né, essa parte aqui. Então não fica cozinhando, né? Não fica cozinhando demais as peças do carro, né? Apesar do coletor tá aqui, né, tal, a gente tem a manta aqui, ó, mas a gente consegue pôr a mão aqui mesmo assim, ó. Então não fica cozinhando, sério. A gente não tem, por exemplo, né, uma carcaça da válvula uma carcaça da válvula termostática que é de plástico. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Por quê? Porque se fosse uma carcaça de plástico, ia ter que fazer revisão por tempo. Por quê? Porque ia estar cozinhando aqui junto aqui, ó. E aqui a gente tem tudo ferro aqui na parte do motor, ó. Tá vendo? Então aqui o tubo de água, tal, aqui ó, para trás, tal, é tudo ferro. A gente vai ter essas mangueiras aqui, né, os chicotes, né, que por sinal também são muito bem isolados, né, o material é bom. Você pode colocar a mão aqui, você não vai sentir nem isso aqui nem quente, ó, né? Aqui, ó, aqui é bem tranquilo, né? Mas deu para entender essa conversa aí? É isso daí. É isso aí, é assim que funciona, tá? Nós não temos uma bomba d'água que é de carcaça plástica. Nós temos muita coisa aqui que é legal, cara, nesse motor aqui, certo? Que ajuda a gente muito no dia a dia, né? Por quê? Porque esse carro é pensado para esse motor rodar em tudo que é canto do mundo, né? Então o que a gente tem aqui, né, que pode cozinhar, né, e mesmo assim é difícil porque o material é bom, né, são essas mangueiras aqui, né, ó, que tá passando água quente. Nós temos aqui, ó, e nem fica tão quente essa mangueira aqui, ó, se você meter a mão aqui para você entender, certo? Nós temos sim os desgastes de tempo, joia, tem. Mas aqui, meu amigo, é um pouquinho mais tranquilo nessa situação, tá? Porque nós temos poucos itens, certo? Assim eu digo no sentido de ressecamento de peças que podem gerar grandes defeitos. Tipo, na parte de arrefecimento, por exemplo. Ok? O arrefecimento desse carro é muito bom, tá bom? O sistema dele em funcionamento é muito bom. Isso daqui é muito eficiente, tá? A gente tem aqui a mangueira aqui também, ó, né, do ar-condicionado, a linha do ar aqui, ó. E, cara, tá geladinho aqui, ó. E o motor tá quente, porque eu acabei de parar, tá? Então é isso daí, senhores. Eu espero que você tenham entendido, tá bom? E como é que você começa a fazer uma revisão por tempo top? Vou dar a dica pra vocês aqui de ouro. É assim, ó. Você vai chegar no seu mecânico e falar assim, ó: Joãozinho, eu quero que você troque todos os fluidos, troca óleo e todos os filtros. Eu quero tudo original, né? Óleo de câmbio, tudo. Pega aí, é assim que começa. Você já matou um ponto, porque você já vai fazer a sua linha do ABS, né, de freio, com o fluido tudo limpinho, né? Se você tiver a transmissão manual, você vai trocar aqui, ó, e vai estar o sistema todo limpinho, entende? Então aí, é aí que começa, tá? O grande segredo. Ah, troca aqui também, Joãozinho, ó, põe o original aqui, ó, né? Ou o Tirreno. Original ou Tirreno, né? DOT 4, né? Óleo lá, bonitinho. Filtro da Manfilter, né? Coisa boa, coisa boa, coisa boa, né? Filtro de combustível Manfilter, filtro de óleo Manfilter, né? Ou, só que o filtro de óleo precisa de arruela, tá? Precisa de uma arruela que vai lá para proteger, né? Então é assim que começa. Então veja bem, de uma só, você já matou todos os filtros aí do carro e todos os fluidos. Entendeu? Esquece essa parte, irmão. Segunda parte, o que a gente vai fazer? Você vai fazer, né? É lógico, eu sei que todo mundo tem a sua dificuldade. Mas aí, ó, igual eu falei, o tensionador tá ruim. Vamos matar pau aqui, ó. Brrr, né? Câmbio manual. Putz, vamos ter que trocar a embreagem. E o que tá incluso na mão de obra da embreagem? Cara, o cara vai ter que trocar aqui tudo, ó. Se puder, ó, já troca o coxinho, cara. Já tá ali, ó. Tá na frente, tá na mão dele, cara. Ele tem que tirar aquilo tudo ali, ó. Entende? Então, ó, já trocou. Aí tem o retentor do volante lá, né? Já trocou.
Deixou a embreagem tudo bonitinho, trocou o fluido, igual eu falei. Tem a parte da embreagem aqui que tem o... Aqui, ó, né? O cilindro auxiliar. E tem lá no pedal também. Cara, finalizou, fez a retícula do volante. Pum! Cara, aqui você não tem mais o que mexer, velho. Aqui, ó, presta atenção. Aqui você só tem a bateria, velho. Entende? Você fez tudo que tinha daqui pra cá já, ó. Matou, cara. Daqui pra cá, monitorar. Como é que tá a vela, como é que tá a bobina, tal. Aqui, ó, pá, pum, tchiu, fechou. Limpou o bico lá, pá. Sacou? Parte da bomba aqui, cara. Pô, você vai pegar um carro com 10 anos de uso, vai ficar achando que a bomba não vai parar a qualquer minuto? Já troca a bomba, já troca o sensor de nível. Matou aqui já, ó, pum. Olha eu falando pra vocês aí como é que já resolveu um monte de coisa. Aqui não se preocupa mais com a bomba certa. Aqui, ó, você já fez, ó. Tá vendo que fragmentou a manutenção? Aqui você, ó, já fez o câmbio, o filtro já vai estar trocado, né? Se precisar bateria depois é só tirar e pôr aqui, não tem problema nenhum, né? Os fluidos já vão estar. Vai sobrar o que, ó? Presta atenção. Vai sobrar aqui, né? Se for automático é um pouco diferente. Tem o óleo automático, né? Tudo mais, mas segue no meio, mesmo que no meio caminho, né? Então aqui, ó, pá. Então a gente vai ter bobina, vela, né? Limpeza dos bicos lá, né? Tudo bonitinho e tal. Cara, pum, matou. Coxinho, já trocamos aquele lá, pô, porque nós já trocamos o câmbio, a embreagem. Então esse daqui, ó, é muito difícil trocar esse daqui, tá? Então, coxinho hidráulico e o coxinho lá de baixo, cara. Já era. Setorizou, cara. Pô, agora é foda. O cara troca o selo aqui, de repente para a bomba lá, cara. Puta, o cara sai daqui, troca a bomba lá, o motor volta a funcionar certo e começa a vazar aqui. Entendeu? Vai ter a suspensão, vai ter tudo mais, mas... Deu pra entender? Setoriza a manutenção por tempo. Se você conseguir, é claro, a gente sabe que cada um tem uma realidade, tá? Mas eu tô dando uma dica pra vocês. No que eu falei pra vocês, vocês já entraram já numa manutenção um pouquinho mais avançada, né? É lógico que vai ter carro que vai ter os seus defeitos, né? De tempo e tudo mais, né? Às vezes tá comprando alguma coisa que tá com problema colocado, né? Mas tudo bem, tá? Mas é assim que funciona. Aqui, ó, Frau, já matou. Viu como é que a gente consertou? Consertou assim, entre aspas, né? Viu? A gente setorizou lá. Pô, trocou o sensor de... Queimou o sensor de nível, que queima bastante. Já troca tudo lá, velho. Pra você não pagar mão de obra depois, cara. Imagina, você troca o sensor de nível, 3 dias para a bomba, ou o inverso. Você vai economizar na mão de obra, pô. Entendeu? É assim que se faz a revisão, cara. É assim que faz. E aí, você vai, igual eu falei, né? De acordo com o seu mecânico, você vai vendo a prioridade dessa manutenção. O que eu falei aqui, você fez uma manutenção por tempo e você nem percebeu. Por quê? Porque você está aproveitando a mão de obra, você já está trocando tudo, porque o cara já vai estar mexendo ali. Entendeu? Imagina você ter que trocar a embreagem do carro, você não troca o retentor, uma semana depois começa a vazar o retentor e tem que baixar tudo de novo, tem que baixar quadro e tudo mais. Entendeu? Aí nós temos a suspensão e a caixa de direção. É barato? Não é. Mas você está setorizando, certo? O problema é você tá aqui na caixa de direção e você tem um problema do nada lá no outro negócio, né? Do nada lá, ó, pá. Então o carro ele vai pá, pá, pá. Quando você ajusta pequenos milímetros, às vezes na engenharia, né? Pequenos ajustes fazem grandes efeitos drásticos, tá?
Então quando você vai fazendo esse ajuste, vai gabaritando, tudo bonitinho, vai colocando, a chance, cara, de dar merda é muito baixa, é muito baixa. Por isso que eu fiz esse vídeo. Ah, mas o meu tá só vaza óleo, isso. Ah, ó, arruma uma coisa e vaza outra. Arruma uma coisa e vaza outra, quebra outra. É por causa disso que eu tô falando. O cara vai lá, desconectou a bomba. Eu tô falando da bomba bastante porque ali é 2 peças só. Mas é uma mão de obra chata, né? Tem que tirar o banco, né, tal. Pô, o cara vai lá, ele tira o conector, né? Às vezes o reparador viu lá que não tá muito bem, tal, as coisas, né? E o que que acontece? O cara vai, né? E tem o azar de acontecer. Tem que voltar ali no mesmo lugar. Aí fica assim, ó. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Entendeu, senhores? Inclusive é assim que se faz uma manutenção, tá? Uma coisa eu garanto pra vocês. Se você tiver com o sistema de arrefecimento desse carro em dia, você não vai ter problema nenhum, tá? Você não vai precisar trocar nunca esse radiador, certo? E você que tá vendo esse vídeo, você mora na área... Você mora na cidades mais quentes, né? Vamos falar do norte e nordeste. Você tem que abrir os olhos 2 vezes mais ainda, tá? Porque você tá numa condição em que cozinha, o carro cozinha parado, né? É muito comum o carro lá de cima acontecer o quê? A tela polarizada lá, ó, queimar, né? Ficar manchado. Por quê? Porque é o calor. O calor queima tudo aqui, ó, né? Fica aqui em cima e queima tudo, né? Então assim, setoriza, tenha planejamento, que daí você vai ser um cara desses que não vai falar, eu quebrei, eu arrumo aqui, quebra lá, eu faço isso aqui, coisa lá, aqui, lá. Às vezes quando você faz uma manutenção, né, que você troca, por exemplo, uma pecinha ali e começa a vazar na outra, às vezes ela já estava vazando, né, ela já estava com vazamento, né, só que aquela estava muito pior que aquela. Então aquilo lá revela um defeito que já existia no outro canto, entende? Ó, aqui tá sem o acabamento, tá? Ó, aqui tá sem também, ó. Daqui a pouco eu tinha que comprar isso tudo aí. Começar agora é a hora de eu começar a mexer no acabamento pra gabaritar, tá? Então vocês entenderam esse vídeo, né? Setoriza. Tenta aproveitar a mão de obra. Porque uma coisa que eu falo pra vocês. A hora que vocês estiverem com esse carro em dia, cara, vocês vão falar assim, que negócio maneiro que eu tenho, cara. Que negócio maneiro que eu tenho na mão. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. A melhor configuração desse carro, tá? Qual que é a melhor configuração desse carro? É exatamente essa que eu tenho. Por quê? Porque não tem. Se você tem um Civic e tem direção elétrica, não tem válvula EGR, que é mais uma coisa para dar problema, e você tem câmbio manual, cara, tá muito mais fácil ainda, tá? Tá muito mais fácil, mas tipo assim, tá muito mais fácil de longe, tá? Então paciência, setorizar, entender, compreender, saber onde está, né? Estratégia na hora da manutenção, mas não importa. Esse daqui é o que eu comentei, essa é o carro que você tem menos chances de gastar menos, né? Não que o seu automático com direção hidráulica faça isso, né? Porque tem carros que são ótimos, excelentes, carros que são cuidados, né? Mas para você que está vindo, e se você tem essa configuração que eu mostrei para vocês, fique sabendo que é a melhor configuração, tá? Então, você não tem aí os filtros de óleo de câmbio, você não tem o óleo de câmbio, tá? Você tem melhor
economia e autonomia. Aqui não tem a válvula EGR que pode sujar tudo e carbonizar tudo aí, tá? Encheção de saco do cacete a válvula EGR. E também não tem a caixa de direção hidráulica, né? Que dá muito problema. Né, na bomba, né? Infelizmente. Mas para tudo tem solução. Isso já tem solução. Fechou? Eu acho que eu já falei demais já também, né? É isso daí, senhores. O tanque de guerra, ele existe. Mas ele precisa, né? Ele precisa aí que o comandante fique de olho nele, né? E faça os seus devidos reparos. Senão o que vai acontecer? Ele para. Tá bom? O carrão é legal. Você que tá vindo, você que tá vindo aqui, você que tá vendo esse vídeo, e você tem um carrinho desse, esse carro é muito bom. Esse carro é muito bom, tá? Esse carro é muito bom. Não é barato e não é como todos dizem, certo? O carro é espetacular. É o famoso quebra-pescoço aí na rua. Positivo? Então assim, eu cheguei, graças a Deus, no ponto, né? Através aí dessas dicas aí que eu posso falar para vocês, como vocês podem se ajudar, né? É não ficar desesperado saindo, ter as prioridades, né? De planejamento, de manutenção por tempo, né? Então, tipo assim, você que tá vindo, esquece no começo botar rodinha, isso, aquilo. Porque às vezes o seu carro tá com um defeito ali, tá escondido, para ele aparecer. 2 a 3 meses é sempre o tempo legal para você pegar esse universo do carro, como é que tá. Barulhos, vazamentos, né? Sentir sensibilidade, tá? Então esse é o tempo legal. Esse tempo de 2 meses, 3 meses é o tempo que eu indico para vocês não fazerem absolutamente nada assim de acessório, né? É lógico, né? Botar um sonzinho também, um negocinho assim, não vai matar ninguém. Mas às vezes o preço de uma roda, um negócio que você faz, é o preço que você vai precisar exatamente lá, que tá vindo, tá chegando, por tempo. Tá bom? Então, senhores, fiquem todos com Deus. Acho que deu para entender o recado, né? Aí embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link aí que tem as peças que eu indico para esse carro, tá? Para ajudar vocês aí na manutenção. Então, porra, o bicho é bonito, né, velho? Nossa senhora. Que eu ajudo vocês aí na manutenção, tá? Temos o grupo também, lá no grupo, que tá aí também na descrição, né? Onde você vai achar o link do grupo. E lá tem bastante gente legal, cara, que foi chegando, né, falando, cara, é isso mesmo, cara, putz, fiz isso, deu certíssimo, muito, muito, muito bom, né? Então fiquem todos com Deus, tá? Me segue lá no Instagram. Em breve eu também vou dar uma lavada aqui tudo nesse motor aqui, que tá feio, né? Sujou de novo já. Não, sujou aqui e tal. E a gente vai se falando. Um grande abraço, valeu e eu fui.